Dona Aurora, aos 75 anos, parou na frente da recém-inaugurada Casa da Cultura. Seus olhos brilhavam com expectativa juvenil. Na mão, seu passaporte dourado, recompensa por décadas de voluntariado, costurando para as peças da praça. O vestido de chita, sua melhor roupa, estava impecavelmente passado. A bolsa de palha, artesanal, pendia do braço. Desculpe, senhora, mas esta é a entrada do Clube de Artes e Saberes. Acesso restrito. A voz de André, o jovem recepcionista, polida demais, carregava um subtom que, sem ser grosseiro, desenhava uma barreira invisível. A senhora não se encaixa aqui. Dona Aurora olhou para o próprio passaporte dourado na mão. Ele estava ali, válido, com seu nome impresso. Aurora Pires de Menezes. Tinha todo o direito de entrar, mas já conhecia esse tipo de situação. Uma vida inteira, vendo a simplicidade ser confundida com falta de valor. Moço, meu passaporte está aqui, válido, ó. Dona Aurora estendeu o cartão. Muitos tentam entrar sem ter acesso, com passos falsificados ou de terceiros. Dona Aurora sentiu o peso daquelas palavras. Não era sobre o passaporte, nunca era. O passaporte está no meu nome, Aurora Pires de Menezes. Pode conferir no sistema. Vou conferir sim. André pegou o passaporte com má vontade e passou no leitor digital. A luz verde acendeu. Acesso liberado. Mas ele não se moveu. Olhou a tela, franzindo a testa, como se algo estivesse errado. Naquele momento, uma senhora elegante, de coque impecável e perfume caro, chegou apressada, falando alto no celular sobre um compromisso atrasado. Ela nem tinha o passaporte na mão. Moço, rápido, preciso entrar. Minha aula de yoga já vai começar. André nem pediu o documento, apenas destravou a porta. Pode entrar, doutora Fátima. Fica à vontade. Entrou sem olhar para trás. Dona Aurora ficou ali, passaporte válido na mão, vendo alguém sem passe entrar na frente dela. E ele nem conferiu o passaporte dela. Dona Aurora apontou, a voz um pouco mais alta. Ah, aquela senhora é frequentadora assídua. A gente já conhece. André deu aquele sorriso de canto. E como você sabe que eu não sou assídua? Porque a gente se lembra dos frequentes. Atrás dela, um casal jovem de roupas de marca parou. A moça falava alto sobre moda. O rapaz suspirou impaciente. Problema? Perguntou irritado. Só um minutinho, doutor. Só verificando uns dados aqui. André nem olhou para eles, mas seu tom mudou. Ficou solícito, educado. Dona Aurora deu um passo. Deixe-os passar, eu espero. Não, está dando problema aqui. André falava mais alto, querendo que todos escutassem. A senhora tem certeza que esse passaporte é seu mesmo? A pergunta veio como um soco. Dona Aurora sentiu os olhares do saguão se voltando para ela. Algumas pessoas pararam de andar. Uma menina de uns 6 anos parou ao lado da avó, olhando para Dona Aurora. Puxou a manga da mulher. Vovó, por que brigam com aquela senhorinha? A avó puxou a menina para longe, sussurrando algo, mas a criança continuou olhando confusa, sem entender por que aquela senhora gentil era tratada assim. Que lição aquela criança aprendia? Um senhor de óculos tirou os fones para prestar atenção. É meu passaporte, sim, moço. Chegou pelo correio semana passada. Um presente da prefeitura pelos meus anos de serviço. Pelo correio? André riu. Estranho. Passes dourados são entregues em cerimônias, não por correio simples. Vinham sim. Dona Aurora sabia, mas discutir não adiantaria. Ela conhecia o jogo. Moço, eu só quero participar da oficina de bordado. Estou com uma dorzinha na coluna, passei a manhã toda cuidando do jardim. Pois é, mas não posso liberar sem confirmar a procedência. André cruzou os braços. Sua postura mudou. Ele era a autoridade, guardião do espaço. E Dona Aurora a intrusa. Uma senhora idosa, de cabelos brancos, observava tudo de longe. Seu rosto mostrava desconforto, mas ela não disse nada. Olha, vou chamar a doutora Lúcia.
A diretora. Ela vai saber o que fazer. André pegou um rádio. Doutora Lúcia, na entrada do clube. Preciso de confirmação. Dona Aurora suspirou. Sua coluna doía. Tinha acordado às 5 horas, feito seu pão, cuidado das plantas, e agora só queria sentar, mas teria que esperar. Provar que não era impostora. A moça bufou alto. Demora muito. Temos que ir. Resolvendo, doutora. Podem entrar. André desbloqueou a porta. O casal passou por Dona Aurora sem olhar, como se ela fosse invisível, ou pior, um obstáculo. Drá. Lúcia apareceu. A diretora da Casa da Cultura, uns 40 anos, blazer impecável, olhar crítico, vindo com cara de aborrecida, antes mesmo de saber o problema. O que foi, André? Esta senhora aqui está com um passaporte dourado, mas estou achando meio estranho. André entregou o passaporte para a diretora. Doutora Lúcia pegou o passaporte, olhou Dona Aurora dos pés à cabeça. O vestido de chita, a bolsa de palha, os sapatos confortáveis, tudo dizia. Documento. Dona Aurora tirou a carteira do bolso e mostrou a identidade. Doutora Lúcia conferiu o nome, comparou com o passaporte e devolveu os dois. O nome confere. Dona Aurora achou que finalmente ia poder entrar. Mas doutora Lúcia não abriu a porta. Mas precisamos entender como conseguiu esse passaporte. Nossos critérios são rigorosos. Uma artista plástica jovem passou correndo com pasta cara. Acenou o passaporte na frente do leitor. Bip verde. E entrou. Doutora Lúcia nem olhou. Ela entrou sem mostrar documento. Dona Aurora apontou. Ah, ela é uma artista colaboradora. Confiança da casa. E o que eu preciso fazer para ter a confiança da casa? Doutora Lúcia deu um sorrisinho sem graça. Geralmente vem com o tempo, não é? Ou com certas contribuições. O que ela queria dizer era: gente como a senhora não tem nossa confiança. Dona Aurora respirou fundo. Dediquei minha vida à comunidade. Costurei figurinos por 40 anos. Ajudei a fundar este centro, quando era um salãozinho velho. Costureira? Doutora Lúcia ergueu as sobrancelhas. A palavra não fazia sentido vindo dela. Entendo. E a senhora frequenta muito esses espaços de cultura? Frequentava muito. A senhora idosa no saguão levantou. Não aguentava mais. Aproximou-se devagar, semblante calmo, mas firme. Com licença. Sua voz suave, mas forte, chamou a atenção. Já verificaram tudo? E passaporte tem o nome dela. O documento confere. O que mais? Doutora Lúcia virou para ela com um sorriso profissional, falso. Senhora, isso é um procedimento interno. Não precisa se preocupar. Eu me preocupo quando vejo alguém sendo tratado de forma diferente, só por causa da aparência. André deu um passo à frente. A senhora não sabe do que está falando. A gente trata todo mundo igual. Será mesmo? Ela olhou para a artista plástica que tinha acabado de entrar sem mostrar nada. Por que não foi o que eu vi? Doutora Lúcia ficou irritada. Senhora, por favor, se afaste. O chamo à segurança municipal. Ela ficou em silêncio, mas não saiu. Cruzou os braços, observando a injustiça. Dona Aurora olhou para ela com gratidão. Pelo menos uma pessoa via o absurdo. Por hoje, use a área comum do centro. Ou o salão principal, sem restrição. Expulsão disfarçada. Dona Aurora pegou o passaporte. Não ia discutir, gritar, nem fazer cena. Pegou a bolsa de palha e deu um passo para trás. Tudo bem, obrigada a si mesmo. Ela se virou para ir embora, mas ouviu a voz de doutora Lúcia mais uma vez. E senhora, um conselho. Na próxima vez, talvez seja bom vir mais preparada. A gente seguia pela primeira impressão. Dona Aurora parou. Virou o rosto, suficiente para doutora Lúcia ver seu olhar. Eu entendo, disse, e andou. A senhora idosa que a defendeu observava. Quando Dona Aurora passou, os olhos se encontraram. Ela nada disse, mas seu olhar falava. Eu vi o que fizeram com você. Dona Aurora seguiu para o saguão comum.
Sua coluna doía, seu orgulho doía mais, mas ela não imaginava que em menos de 10 minutos tudo ia mudar. Dona Aurora encontrou um banco duro, sentou devagar, o joelho protestando. Colocou a bolsa ao lado, tirou um lenço e enxugou a testa. 75 anos. Tinha construído sua vida do zero, ajudado a construir a comunidade, e ainda tinha que provar que não era uma aproveitadora. Ela olhou para o passaporte dourado na mão. Aquele passaporte, emoldurado, custara mais que dinheiro. Era o reconhecimento de uma vida de dedicação. Não era sobre o reconhecimento. Era sobre sentar confortável, participar da oficina, descansar as pernas. Direitos simples. Direitos no papel são diferentes de direitos na prática. 5 minutos depois, Dona Aurora viu André no saguão. Ele procurava alguém. Ao vê-la, mudou de direção e veio. O coração dela apertou. Queria paz. Senhora, preciso falar com a senhora de novo. André parou na frente dela, a postura rígida. Dona Aurora levantou devagar. Algum problema? É que a diretora pediu para eu recolher o passaporte. Risco de uso indevido. Mentira. Dona Aurora sabia. Uso indevido? Recebi semana passada. Selado. Veio da prefeitura. Mas, sem comprovante de recebimento original e termo de posse assinado, complica validar. Moço, quem guarda embalagem de envelope, ainda mais de presente? André deu de ombros. Não é comigo, é ordem da diretora. Não fazia sentido. Dona Aurora respirou fundo. Não perderia a paciência. Não daria esse gosto. Tudo bem, então vou para casa. Sem problema. É, mas a diretora quer uma palavra com a senhora no balcão. Dona Aurora sentiu a raiva subir. Quer o quê? Esclarecimentos. Rápido. Aquilo era assédio. Perseguição. Dona Aurora sabia. Não era sobre o passaporte. Era sobre fazê-la sentir-se deslocada, desistir. Entender que não era bem-vinda à nova Casa da Cultura. A senhora idosa que a defendeu levantou. Pegou a bolsa, andou na direção deles devagar. Como se passasse. Mas Dona Aurora percebeu a atenção. Antes que pudesse responder, Doutora Lúcia apareceu. Prancheta na mão, cara de quem resolveria um problema grande. Senhora Aurora, certo? Ela falou o nome com certa ironia. Preciso de mais algumas informações. Que informações? Histórico de voluntariado, comprovante de contribuições e uma declaração formal de seu vínculo com a antiga gestão, para validar que a senhora realmente tem direito a esse nível de acesso exclusivo. Dona Aurora não acreditou. Comprovante de renda para um centro comunitário? Diferencial de segurança. Casos suspeitos. Suspeita de quê? Doutora Lúcia não respondeu diretamente, apenas abriu a prancheta e tirou um formulário. Se puder preencher isso aqui, não vou preencher nada. Dona Aurora deu um passo para trás. Meu passaporte é válido. Eu não fiz nada errado. Não tem nenhuma irregularidade. Senhora, por favor, não dificulte. A voz de Doutora Lúcia ficou mais dura. Quanto mais a senhora resistir, mais complicado fica. Complicado como? Acionar a guarda municipal e vir a registro oficial. Entende? Constará no sistema. Pode prejudicar seu histórico. Uma ameaça, disfarçada. Dona Aurora olhou ao redor. Pessoas observavam. Um casal tirava o celular. Uma senhora elegante de saltos parou. Virou para a acompanhante. Que demora? Que situação? Como se Dona Aurora fosse o problema, escolhendo ser humilhada ali. A senhora idosa que a observava finalmente falou. Sua voz era suave, mas firme. Com licença, mas essa senhora fez alguma coisa errada? Doutora Lúcia virou para ela. Sorriso profissional. Não precisa se preocupar. É administrativo. Não parece. Parecem constranger sem motivo. Senhora, com todo respeito, isso não é da sua conta. André foi mais direto. A senhora idosa não recuou. Injustiça é da minha conta, sim. Doutora Lúcia respirou fundo, irritada. Senhora Aurora, última chance.
colabora ou chama o reforço. A palavra ecoou. Pessoas pararam. Um adolescente gravava. A senhora elegante sussurrou algo. Riram baixinho. Dona Aurora olhou o passaporte. Depois doutora Lúcia. Depois André. Sabem que não fiz nada errado. Então preencha o formulário e tudo se resolve. Doutora Lúcia esticou a prancheta de novo. Dona Aurora respirou fundo. Pensou em ceder, evitar o escândalo. Mas pensou em quantas vezes cedeu na vida. Quantas vezes abaixou a cabeça. Eu quero falar com o prefeito. Doutora Lúcia. Lúcia deu uma risada curta. O prefeito não atenderá a senhora por isso. Então, o contato da ouvidoria do município. Senhora, a senhora está complicando algo simples. André deu um passo para frente. Não. Dona Aurora falou baixo, mas firme. Não preencherei nada. Não fiz ilegal. Acusam-me sem prova. O clima ficou tenso. Doutora Lúcia e André trocaram um olhar. A senhora idosa balançou a cabeça. A elegante revirou os olhos. O adolescente gravava. Dona Aurora ali, de pé, segurando seu passaporte, dignidade. Sem saber que a resposta estava a menos de 5 minutos. 2 guardas municipais chegaram. Uniformes sóbrios. Postura profissional. Um alto, outro baixo. Pararam ao lado de doutora Lúcia. Olharam Dona Aurora como um problema. Qual o problema? O guarda mais alto perguntou. Esta senhora está recusando colaborar com a verificação de acesso ao Clube de Artes e Saberes. Doutora Lúcia falou como se relatasse um crime. O guarda mais baixo olhou para Dona Aurora. Senhora, pode colaborar com a gente? Dona Aurora sentiu o cansaço. 4 pessoas contra ela. 4 vozes de autoridade, dizendo que estava errada. Moço, vou explicar de novo. Esse passaporte chegou para mim pelo correio semana passada. Tem meu nome, tem meu CPF, é um passaporte dourado de honra. Não tem nada de errado com ele. Eu só tentei entrar no clube, que é um direito que eu tenho, e desde então estão me tratando como se eu fosse bandida. O guarda mais alto pegou o passaporte com firmeza. Dona Aurora deixou. Não ia brigar. O homem olhou o passaporte, passou o dedo, checou se tinha algo de falso. Parece original. É original, Dona Aurora falou. Mas há indícios de uso irregular. Doutora Lúcia insistiu. Que indícios? Ninguém explicou. Padrão de utilização atípico. Primeira vez acessando este novo espaço. Perfil que destoa do público esperado para o clube. Dona Aurora sentiu cada palavra como um tapa. Perfil que destoa. Nem escondiam. Perfil. A senhora diz que não tenho cara de frequentar o Clube de Artes e Saberes? Não foi isso que eu disse. Doutora Lúcia cantou, mas sua voz traiu a verdade. Mas foi exatamente isso que a senhora quis dizer. A senhora idosa que a defendia aproximou-se. Desculpa me intrometer, mas não exageram. Ela não fez nada. Só quer usar um passaporte em nome dela, um presente da cidade. O guarda mais baixo virou para ela. Senhora, por favor, se afaste. Isso é questão de protocolo. Protocolo de quê? Ela tem 75 anos, uma bolsa de palha e um passaporte válido. Que ameaça ela representa? Senhora, última vez se afaste. Ela ficou em silêncio, mas não saiu. Cruzou os braços, observando. Dona Aurora olhou para ela com gratidão. Pelo menos uma pessoa via o absurdo. Não quero confusão. Dona Aurora tentou acalmar. Só quero que alguém contate a Secretaria de Cultura ou a Prefeitura e confirme meu passaporte. Leva 5 minutos. Não é nossa obrigação. Doutora Lúcia respondeu seca. Então eu ligo. Dona Aurora pegou o celular do bolso. Fique à vontade. Dona Aurora discou para a Secretaria de Cultura, no viva voz. Após 2 minutos de espera musical, uma atendente atendeu. Secretaria de Cultura, boa tarde. Regina, como posso ajudar? Boa tarde, meu nome é Aurora Pires de Menezes. Estou aqui na Casa da Cultura e questionam meu passaporte dourado. Pode verificar para mim? Claro, senhora Aurora. Só um momento. Ela esperou.
Doutora Lúcia, André e os dois guardas municipais também esperaram, suas expressões de tédio. Senhora Aurora, estou vendo aqui que a senhora tem um passaporte dourado ativo, emitido no dia 8 de outubro, enviado para o endereço cadastrado. Está tudo regular. Se a senhora quiser confirmar, ele é uma homenagem especial da prefeitura pelos seus mais de 40 anos de voluntariado com o antigo centro e a comunidade. Dona Aurora olhou para os quatro. Ouviram? Tudo regular. Uma homenagem. Doutora Lúcia não pareceu impressionada. Mas nosso sistema detectou inconsistência. Moça, alguém pode falar com o pessoal da Casa da Cultura? Dizem ter inconsistência. Claro, posso falar? Sim, pode passar. Dona Aurora estendeu o celular. Quer falar com ela? Doutora Lúcia pegou o telefone com má vontade. Alô? A conversa durou uns 3 minutos. Doutora Lúcia fez cara feia. Balançou a cabeça, soltou uns impacientes. Desligou, devolveu o celular. E aí? Dona Aurora perguntou. Confirmou que está ativo, mas diferentes plataformas, diferentes critérios. Precisamos alinhar internamente. Dona Aurora não acreditou. Acabou de falar com a Secretaria de Cultura. Confirmaram. O que mais quer? Existem camadas de segurança que a senhora não entende. Entendo perfeitamente. Isso não é sobre passaporte, nem sistema. É sobre vocês acharem que eu não deveria estar aqui. Opa, agora a senhora está acusando a gente de quê? André deu um passo à frente. Eu não estou acusando ninguém. Só estou dizendo o que está acontecendo. O que está acontecendo é resistência à autoridade. Doutora Lúcia cruzou os braços. Autoridade para quê? Para constranger. O silêncio foi eloquente. A senhora elegante, ainda perto, revirou os olhos, falou alto ao acompanhante. Que palhaçada ver essa cena. Organização ridícula. Dona Aurora virou para ela. A senhora tem toda a razão. Ela pareceu surpresa, desviou o olhar e se afastou, desconfortável. O guarda mais alto devolveu o passaporte à doutora Lúcia. Acho que deviam liberar. Ela ligou, confirmou. Nada mais a fazer. Doutora Lúcia olhou o guarda com irritação. A decisão é minha, mas verificaram tudo. Ainda falta a análise final. Dona Aurora suspirou. Era infinito um loop sem saída. Tudo bem. Dona Aurora pegou o passaporte das mãos de doutora Lúcia. Fiquem com suas verificações. Vou para casa. Mas o acesso ao Clube de Artes e Saberes bloqueado até amanhã. Doutora Lúcia deixou claro. Bloqueado por pendência técnica. A mesma coisa, disfarçada de concessão. Isso não faz o menor sentido. Faz todo sentido. É política interna. Os guardas municipais se afastaram. O mais alto olhou Dona Aurora. Senhora, sinto muito pela confusão. Foram-se. O Dona Aurora parada com o passaporte. Tecnicamente, perdera, mas não era derrota. A senhora idosa que a defendeu aproximou-se. Bem, estou, obrigada. Só falei o óbvio. Ela balançou a cabeça. Mas foi vergonhoso o que fizeram. Já aconteceu antes. Vai acontecer de novo. Dona Aurora sorriu, cansada. Não deveria, mas acontece. Ela tocou o braço dela. Espero que seu dia seja melhor. Obrigada. Ela se afastou e Dona Aurora voltou ao banco duro. Sentou, guardou o passaporte, olhou o relógio. Faltavam 40 minutos para o fechamento. 40 minutos que mudariam tudo. Dona Aurora estava de olhos fechados quando ouviu passos. Firmes, decididos, de sapato social. Não abriu os olhos, cansada demais para se importar. Dona Aurora Pires. A voz era educada, mas firme. Dona Aurora abriu os olhos devagar. Na frente dela, um homem de uniforme social impecável, terno azul escuro, distintivo dourado, o motorista do prefeito. Sim, Dona Aurora endireitou a postura. Senhora, o prefeito seu Joaquim já chegou. Tá esperando. A gente tá um pouco atrasado pro horário do almoço no Rotary Club. O motorista falou com naturalidade. Dona Aurora piscou confusa. Acho que o senhor se enganou. Não tem um almoço no Rotary. O motorista sorriu de leve. Dona Aurora Pires de Menezes, não é? O prefeito insistiu em vir pessoalmente.
O senhor me pediu para vir buscá-la. A diretoria da Casa da Cultura está ciente de seu compromisso com ele. O coração de Dona Aurora deu um pulo. Tinha esquecido, com a humilhação, a discussão, o desgaste. Esquecera que seu Joaquim a convidara, há uma semana, para um almoço de homenagem no Rotary, celebrando benfeitores da cidade. E ela era uma delas. Era verdade. Dona Aurora levantou, ainda meio atordoada. Desculpe, eu esqueci completamente. O motorista olhou o estado dela. Bolsa de palha, vestido de chita amarrotado, expressão cansada. Está bem, aconteceu algo. Dona Aurora ia responder que estava bom. Ia engolir, fingir que nada houve, mas algo nela se recusou. Aconteceu sim. Enquanto falava, Dona Aurora percebeu a atenção. Prefeito tinha esse efeito. De repente, não era mais a senhorinha maltrapilha barrada. Era alguém com o prefeito vindo buscá-la. A senhora elegante, sentada adiante, virou a cabeça. O casal jovem que passara por ela na entrada do clube parou. Ao longe, André parara e olhava na direção deles. O que aconteceu, senhora? O motorista perguntou, genuinamente preocupado. Dona Aurora respirou fundo. Tentei entrar no clube de artes e saberes. Eles me barraram. Disseram que meu passaporte dourado tinha irregularidade, que parecia falsificado, que eu tinha que provar que era meu. Fiquei quase 1 hora provando que não sou uma impostora. A expressão do motorista mudou. Ficou séria. Eles fizeram isso com a senhora? Dona Aurora Pires de Menezes? Justo a senhora? Fizeram. Chamaram a guarda municipal. A doutora Lúcia mandou. O motorista balançou a cabeça, irritado. Senhora, desculpe. Isso não deveria ter acontecido. Mas aconteceu. Dona Aurora pegou a bolsa. Vamos, antes que apareça mais gente para me interrogar. Antes que saíssem, André apareceu. Vinha rápido, rosto corado, postura menos confiante. Com licença, senhora. Parou na frente dos dois, olhou o motorista, depois Dona Aurora. Algo no rosto dele mudou. Havia pânico. Sim, Dona Aurora perguntou, sem emoção. Eu só queria confirmar uma informação. André gaguejou. A senhora está indo para um almoço com o prefeito? Estou. E o prefeito, seu Joaquim, é meu amigo há anos. Desde que o alfabetizei no antigo centro comunitário quando ele era criança. Dona Aurora completou a frase. O silêncio foi quase cômico. André abriu a boca, fechou. Não conseguiu falar. Olhou o motorista, esperando que dissesse ser brincadeira. O motorista apenas o encarou. Sério? Algum problema? Não, nenhum problema. André deu um passo para trás. Só queria confirmar. Doutora. Lúcia apareceu logo atrás. Viu a cena de longe e veio correndo. Ao ver o motorista, seu rosto empalideceu visivelmente. Senhora Aurora. Doutora Lúcia tentou sorrir, mas saiu uma careta. Não sabia que a senhora... Não sabia o quê? Dona Aurora perguntou neutra. Que a senhora era amiga do prefeito e homenageada de hoje. E isso mudaria algo? Doutora Lúcia engoliu seco. Não, claro que não. Só queria me desculpar por mal entendido. Seguíamos o protocolo, mas se houve excesso... Houve. Dona Aurora falou direto. Não foi mal entendido. Foi proposital. Garanto que não foi pessoal. Tratamos todos igual. Não tratam? Dona Aurora olhou nos olhos dela. Mas tudo bem. Vocês vão ter que viver com isso. O motorista colocou a mão no ombro dela, protetor. Senhora, precisamos ir. O prefeito não gosta de atrasos. Vamos. Começaram a andar. André e doutora Lúcia ficaram parados. Dona Aurora deu passos. Arou. Virou-se. Só uma coisa. Ela falou alto para todos ouvirem. Da próxima vez que barrarem alguém, perguntem. Faria isso se a pessoa tivesse roupas de grife, chegasse de carro de luxo, outro perfil? Se a resposta for não, estão errados. Aqui, valorização do idoso começa com respeito.
Doutora Lúcia abriu a boca, mas sem som. André olhou para o chão. A elegante desviou o olhar. A senhora idosa sorriu, acenou discretamente. O casal jovem, que passara por ela, olhava diferente. Não era respeito, era desconforto. Pois entendiam que julgaram errado, sendo cúmplice de humilhação injusta. Dona Aurora virou, continuou ao lado do motorista. Seus passos ecoavam. A bolsa de palha batia. O vestido de chita amarrotado. Nada nela mudou. Mas o olhar das pessoas era diferente. Atravessaram o saguão em silêncio. Passaram por portões, balcões, áreas restritas. O motorista mostrava a credencial especial. Funcionários deixavam-os passar imediatamente, com respeito. Chegaram a uma saída secundária, porta de vidro fosco, placa discreta, saída de serviço VIP. O motorista abriu, fez um gesto para Dona Aurora. Do outro lado, corredor pequeno, luz suave, cheiro de cera, silêncio. Outro mundo, onde ela sempre teve direito, e agora era recebida com deferência. O carro está pronto, seu Joaquim aguarda. O motorista falou. Obrigada, Marcos. De nada, senhora. Sinto muito pelo ocorrido. Não foi culpa sua. Eu sei, mas ainda sinto. Chegaram à porta que dava para a rua, onde um carro oficial reluzente, preto, esperava. Olhando o carro, Dona Aurora não sentiu orgulho. Sentiu tristeza. Se tivesse chegado nele, descido com roupa de grife, nada teria acontecido. Isso era errado, profundamente errado. Marcos, Dona Aurora parou. Sim, senhora. Liga para o seu Joaquim. Preciso falar com ele, antes de ir. O motorista franziu a testa. Agora? Atrasados para almoço? Sei, mas preciso resolver algo antes. Ele hesitou, assentiu. Entendido. Ligarei. Dona Aurora olhou o centro. A história não tinha acabado. Estava apenas começando. Marcos voltou 5 minutos depois, celular na mão, surpreso. Senhora, seu Joaquim está vindo pessoalmente. Chega em menos de 10 minutos. Dona Aurora assentiu. Sentou numa poltrona VIP, bolsa de palha ao lado. Por fora, nada mudara. Por dentro, algo diferente. Não estava com raiva. Raiva passa. Estava com determinação. A senhora quer um café enquanto espera? Marcos ofereceu. Quero sim, obrigada. O café veio numa xícara de porcelana. Quente, aromático. Dona Aurora bebeu devagar, olhando o movimento do centro. Gente correndo, famílias, abraços, risadas. Um formigueio humano onde cada um achava que sabia quem pertencia. Mas ninguém sabia de nada. Seu Joaquim chegou antes dos 10 minutos. Dona Aurora ouviu sua voz no corredor. Grazi, de quem comanda. Onde ela está? Ali, senhor. Seu Joaquim entrou na sala. Sessentão, cabelos grisalhos bem cortados, terno cinza impecável, gravata de seda. Mas quando viu Dona Aurora, toda a postura de político desapareceu. Seu rosto se abriu num sorriso genuíno. Aurora atravessou a sala e abraçou a amiga. Um abraço de verdade, de quem se conhece há décadas. Joaquim, Dona Aurora retribuiu. Quando se soltaram, seu Joaquim olhou a amiga. Que história o Marcos me contou. Alguém te barrou na Casa da Cultura? Mais ou menos isso. Como assim? Conta direito. Dona Aurora contou desde o momento em que chegou na entrada do Clube de Artes e Saberes até a aparição do motorista. Não omitiu, não amenizou. Contou exatamente. Seu Joaquim ia ficando vermelho. Quando terminou, estava com a mandíbula travada. Isso aconteceu na minha gestão? No centro que ajudei a construir? Aconteceu. E você não me ligou na hora? Tem meu número direto. Não queria fazer escândalo. Só queria entrar na minha oficina de bordado em paz. Seu Joaquim passou a mão no rosto, perturbado. Aurora, você me conhece há quanto tempo? Mais de 50 anos, Joaquim. Desde que te alfabetizei no salão paroquial. Exato. Você estava lá quando eu era menino. Me ensinou a ler, deu conselhos, apoiou minhas campanhas. A gente se ajudou.
Assim funciona a amizade. É. E agora funcionários meus te tratam como bandida? Seu Joaquim pegou o celular. Vou demitir os dois na hora. Não. Dona Aurora segurou o braço do amigo. Não faz isso. Como não? Eles te humilharam. Demissão resolve o quê? Continuarão pensando igual. Só aprenderão a esconder melhor. Seu Joaquim parou, confuso. Então, o que quer que eu faça? Dona Aurora bebeu o café. Afaste-se para averiguação. Que seja investigado. Que todos os funcionários deste centro, e se possível, do município, passem por treinamento obrigatório sobre discriminação e preconceito. Aqui a valorização do idoso começa com respeito. Isso posso fazer, Aurora. Ninguém saberá que sou seu amigo. O processo será justo como com qualquer outra pessoa. Seu Joaquim olhou a amiga com admiração. Você sempre foi assim. Justa até demais. Ah, não é ser justa demais, Joaquim. É fazer o certo. Ah, tá bom. Farei como pediu. Seu Joaquim guardou o celular. Por que não me ligou? Tem meu número direto. Dona Aurora suspirou. Porque queria acreditar que o sistema funcionaria. Que se eu explicasse, mostrasse documentos, ligasse para a secretaria, tudo se resolveria. Queria acreditar que não precisava usar meu nome, prestígio ou contatos para ser tratada com respeito básico. E descobriu que não é assim. Descobri que não é assim. Os dois ficaram em silêncio por um momento. Sinto muito, Aurora. Seu Joaquim falou baixo. De verdade. Eu sei. E tenha certeza que não vai acontecer de novo. Não aqui, não na minha cidade. Dona Aurora olhou nos olhos do amigo. Não é só na sua cidade, Joaquim. É em todo lugar, todo dia. Com gente que não tem passaporte dourado, amigo prefeito. Nem como se defender. Seu Joaquim assentiu, compreendendo o peso daquelas palavras. Então, vamos começar aqui hoje. Ele estendeu a mão. Dona Aurora apertou. Vamos. Seu Joaquim pegou o celular, ligou para o secretário de Cultura. Marcelo, venha agora à sala VIP. Traga a diretora e o recepcionista André. Desligou, olhou Dona Aurora. Estarão aqui em 5 minutos. Quer ficar ou ir para o carro? Vou ficar. Tem certeza. Seu Joaquim pediu mais café. Beberam em silêncio. Dois velhos amigos, sem precisar preencher cada segundo. A porta abriu. Marcelo, o secretário, entrou. Cinquentão, óculos finos, pasta. Logo atrás, doutora Lúcia e André. A reação ao ver Dona Aurora e seu Joaquim foi imediata. Doutora Lúcia empalideceu. André congelou na porta. Sentem. Seu Joaquim apontou para as cadeiras. Ninguém sentou. Ficaram de pé, tensos. Seu Joaquim também, imponente, postura de quem comanda a cidade. Alguém quer me explicar o que aconteceu hoje na entrada do Clube de Artes e Saberes? Silêncio. Doutora Lúcia engoliu seco. Senhor prefeito. Mal entendido com um passaporte dourado. O sistema acusou irregularidade. Seguimos o protocolo. Protocolo padrão? Seu Joaquim repetiu, as palavras pesando no ar. Qual o protocolo padrão quando um passaporte apresenta irregularidade? Verifica-se a autenticidade. Pede documentos. Confere no sistema. Fizeram? O que o sistema disse? Doutora Lúcia hesitou. O passaporte estava ativo. Estava ativo. Seu Joaquim cruzou os braços. Então por que ela não pôde entrar no Clube de Artes e Saberes? Por quê? Inconsistências técnicas, senhor. Falha de comunicação entre plataformas. Então, o problema era do sistema, não do passaporte. Sim, senhor. Mesmo assim, impediram a entrada dela, chamaram a guarda, ameaçaram reter o passaporte, sugeriram falsificação? Doutora Lúcia abriu a boca, sem som. Sua participação? Eu segui a ordens da diretora, senhor. Seguindo ordens. Seu Joaquim deu um passo em direção a ele. Você tem quantos anos de experiência em recepção e atendimento? 2 anos, senhor. 2 anos. E nesses 2 anos, você nunca aprendeu a diferenciar entre seguir protocolo e humilhar uma pessoa? André baixou a cabeça. Sabem quem é essa senhora? Seu Joaquim
apontou Dona Aurora. Ambos negaram, com medo. Essa é a Aurora Pires de Menezes, fundadora do antigo centro, costureira voluntária por mais de 40 anos. Ensinou a ler muitas crianças, inclusive a mim. Exemplo de dedicação, sabedoria, dignidade. Minha amiga há mais de 50 anos. O rosto de doutora Lúcia ficou cinza. André suava. Mas o pior, seu Joaquim continuou, não é não saberem quem ela é. O pior é que isso não deveria fazer diferença. Poderia ser uma senhora simples, aposentada, querendo participar. E mesmo assim, deveria ter sido tratada com respeito. Aqui, a valorização do idoso começa com respeito. Senhor prefeito, doutora Lúcia tentou. Quieto, não terminei. Seu Joaquim cortou. Vocês dois estão afastados. Haverá investigação formal. Se provada a discriminação, as consequências serão severas. Senhor prefeito, por favor. André deu um passo à frente. Eu tenho família, tenho contas para pagar. Pense antes de julgar pela roupa ou idade. Seu Joaquim foi implacável. Marcel providencia o afastamento imediato e averiguação. E mais, todos os funcionários deste centro, e se possível, do município, passem por treinamento obrigatório sobre discriminação e preconceito. Aqui a valorização do idoso começa com respeito. Sim, senhor. Marcelo anotou tudo na prancheta. Seu Joaquim se virou para Dona Aurora. Você quer acrescentar algo? Dona Aurora, em silêncio, levantou. Olhou a doutora Lúcia e André. Não quero demissão por mim. Quero que sejam investigados. Que aprendam que o respeito não se mede pela roupa, cargo, nem idade. Senhora Aurora, peço desculpas. Doutora Lúcia começou. Suas desculpas não mudam o ocorrido, nem apagam a humilhação. Mas espero que isso mude a forma como tratam as pessoas daqui para frente. Dona Aurora pegou a bolsa. Joaquim, obrigada. Preciso ir. Tenho almoço no Rotary. Seu Joaquim abraçou a amiga mais uma vez. Desculpa de novo por tudo. Não tem culpa, mas tem responsabilidade de consertar. Sei que fará. Farei, pode ter certeza. Dona Aurora acenou para Marcos, o motorista. Vamos. Vamos, senhora. Quando Dona Aurora passou por doutora Lúcia e André, nenhum deles conseguiu olhar nos olhos dela. Talvez fosse exatamente isso que precisavam. Vergonha. O ar fresco da rua bateu no rosto de Dona Aurora. O sol descia, pintando o céu de laranja e rosa. O carro oficial reluzia à frente, imponente e silencioso. Antes de caminhar para o carro, Dona Aurora parou. Virou-se para o centro, onde, através do vidro, pessoas observavam. A senhora idosa que a defendeu estava lá. Seguira até a área permitida, observando. Quando viu Dona Aurora olhando, acenou. Um aceno discreto, mas significativo. Dona Aurora acenou de volta, e, para surpresa de Marcos, voltou à entrada do centro. Senhora, o prefeito está esperando. Marcos a seguiu confuso. Só um minuto. Dona Aurora caminhou até a senhora. Ela sorriu. Achei que já tinha ido. Ia, mas queria agradecer. Agradecer. Não fiz nada. Fez sim. Falou quando todos calaram. Viu a injustiça e não fingiu. Dona Aurora tirou um cartãozinho do bolso. Simples, com nome e telefone. Precisando de algo, me liga. Tem meu carinho e gratidão. Ela pegou o cartão, leu o nome. Seus olhos arregalaram. A senhora é? Apenas uma costureira aposentada que queria participar da oficina de bordado. Dona Aurora sorriu. Mas obrigada por me tratar como ser humano quando os outros não conseguiram. A senhora não precisa me agradecer por isso. Isso deveria ser o mínimo. Deveria, mas não é. Dona Aurora apertou a mão dela. Cuide-se. A senhora também. Ela se afastou e Dona Aurora voltou ao carro. Não parou mais. Abriu a porta do carro oficial e sentou. Dentro, luxo discreto. Couro macio, ar suave, silêncio. Seu Joaquim a esperava, sorrindo. Demorou Aurora, mas valeu a pena. Valeu, Joaquim. Sempre vale a pena defender o que é certo.
Enquanto o carro movia-se, Dona Aurora olhou à janela. Lá fora, no saguão, a vida continuava. Pessoas, crianças, jovens, um formigueiro humano que não parava. Em algum lugar, Doutora Lúcia e André enfrentavam as consequências de seus atos. Dona Aurora não sentia prazer. Não era vingança, era justiça. Justiça, quando feita, não traz alegria, mas um senso de que as coisas estão mais certas que antes. O secretário ligou para seu Joaquim. Senhor prefeito, ordem assinada. Treinamento obrigatório para funcionários do Centro sobre discriminação e viés inconsciente. Implementando em todos os espaços públicos. Obrigado por abrir meus olhos, prefeito. Seu Joaquim desligou, olhou Dona Aurora. Obrigado, Aurora. Sua sabedoria e calma guiaram-me. Você é um exemplo para todos. Dona Aurora digitou. Obrigada por ouvir. Faz a diferença. Guardou o celular. Olhou pela janela. Lá fora, a cidade se estendia. Cheia de casas, histórias. Gente como ela. Gente que trabalhava duro. Construía. Merecia respeito. Independente da roupa ou idade. Dona Aurora fechou os olhos. Teria o almoço. Voltaria para casa, jardim, linhas e agulhas, para a vida que sempre viveu. Mas algo mudou hoje. Não nela. Ela era a mesma. Mas talvez algumas pessoas aprenderam a olhar diferente. Se uma aprendeu, pode ensinar outra. Assim, devagar o mundo muda. Não de uma vez. Dona Aurora, com vestido de chita e bolsa de palha, fez sua parte. O resto dependia dos outros. Tinha esperança, porque a esperança, como o respeito, ninguém pode tirar de você, a menos que permita. E Dona Aurora nunca permitiu. Se a história de Dona Aurora te fez sentir que a sabedoria e dignidade dos idosos são um tesouro e que o respeito é a base de tudo, mostra que ainda existe esperança. Deixa o teu gostei, para que mais pessoas vejam essa mensagem. E comenta aqui. Você já testemunhou ou viveu uma situação onde a aparência enganou a essência de alguém? Compartilhe a sua opinião, porque é com conversas assim que a gente muda o jeito como as pessoas olham umas para as outras.